Olá pessoal, que a paz de Deus esteja na vida de todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meu nome é Magnabaldo, estamos aqui neste canal de Teologia Simples e Direta, tá bom? Estamos em mais uma aula falando dos temas bíblicos, abordando de forma simples e direta. Então, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Fique até o final, não saia não desligue, fique aí. Aproveite, você que ainda que não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, né? Marca lá o sinozinho para receber as notificações e que também você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus que nós iremos abordar aqui. Olha só, hoje nós vamos falar também de um assunto bastante importante, né? Os últimos dias estão aí, a crescente, né, efervescente crescimento das doutrinas erradas, muitas pessoas bebendo em águas que não são águas puras, né? Então, nós achamos por bem, sugestões aí por bem, de falar sobre essa temática hoje. Espero que você fique até o final, porque vai ser uma bênção para a sua vida. Então, nós vamos falar sobre o tema, o cuidado com as falsas doutrinas. O cuidado com as falsas doutrinas. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, o versículo de número 29 e o 30. Eu vou ler para vocês. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Tá vendo? Aqui está um texto que Lucas, ele narrou, né? O historiador Lucas, evangelista, historiador, ele narrou essa parte onde o apóstolo Paulo ele se despede dos bispos ali da cidade de Éfeso e ele traz algo, ele faz um alerta, que nos últimos dias virão pessoas que irão introduzir doutrinas erradas, doutrinas que não convêm a palavra de Deus. Então nós iremos falar sobre as falsas doutrinas, tá bom? Então fica até o final, você vai ver, nós iremos socializar esse assunto. Então, em primeiro lugar, as falsas doutrinas, elas são sutis, sorrateiras, atraentes, bonitas, né, entre aspas, mas são perigosas. São perigosas. Certo? As falsas doutrinas são perigosas. Primeiro, vamos desmitificar o que é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Isso é doutrina, um conjunto de preceitos, de regras. No campo das religiões, o que significa doutrina? Cada religião tem sua doutrina, seu dogma ou crenças. Então, cada religião tem seus crenças. Então, no sentido religioso, a doutrina vai falar sobre isso, sobre as suas crenças, seus ensinamentos. No campo teológico, nós vamos falar também sobre isso. Sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Aqui nós cremos, nós ensinamos a palavra de Deus. Nas religiões, por exemplo, o budismo tem seu código de doutrina, seus dogmas, suas crenças, o hinduísmo, o espiritismo, enfim, várias tem. O cristianismo também, para nós evangélicos, nós temos as nossas doutrinas. E essa doutrina é onde? Em quem está fundamentada a doutrina cristã? Ela está fundamentada na fonte doutrinária maior que é a palavra de Deus. A Bíblia aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver um texto. Paulo ele vai falar ao jovem pastor Timóteo, no capítulo de número 2 da sua carta, segunda de Timóteo, capítulo de número 3 de segunda Timóteo. Paulo ele vai falar assim, versículo 14 ao 17. Olha, ele vai dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ele diz: toda escritura
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, tá vendo? Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é a doutrina, a palavra de Deus que instrui a pessoa moralmente, espiritualmente, socialmente. É a palavra de Deus que faz isso. Então, nós temos a Bíblia como nossa fonte doutrinária, nossa fonte maior. É a Bíblia, nossa regra básica de fé. É a Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chama essas doutrinas, né, a Bíblia, o ensinamento da palavra de Deus, ele chama de a sã doutrina e também de a boa doutrina. Por isso nós temos que desmistificar a boa doutrina para a falsa doutrina, para a má doutrina, a verdadeira doutrina da falsa doutrina. Então Paulo, ele vai falar sobre essa boa doutrina, que ele chama de sã doutrina, que não tem mistura, não tem problemas que venham afetar a vida espiritual da pessoa. Ele vai falar no capítulo de número 1, versículo 10 de 1 Timóteo, olha o que Paulo diz. Ele diz, ó, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então ele está falando de algo que é verdadeiro, a sã doutrina. Então ele traz o código, né? Ele traz instruções sobre aqueles que não andam segundo a doutrina verdadeira que é a palavra de Deus. E em Tito 2, versículo de número 1, no livro de Tito, a epístola de Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é isso? O que convém à palavra de Deus. O que convém à palavra de Deus. Então, a gente vai ver aqui que doutrina é aquilo que é correto. Aquilo que a gente chama de ortodoxo segundo a Escritura. Aquilo que é correto. Por isso que Paulo chamou Tito. Olha, fala que convém segundo a Escritura. Fala que diz segundo a Bíblia. Não sai. Pronto. Então, quais são as doutrinas bíblicas? A doutrina bíblica é a doutrina que fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre a salvação, sobre o pecado. Essas são as doutrinas que nós vemos segundo a palavra de Deus. Essas são doutrinas. Ensinamento. Porque às vezes as pessoas confundem doutrina com costume. Mas a doutrina é coisa, ensinamento, aquilo que nós cremos, que nós aprendemos da palavra de Deus de forma correta. Tá certo? Pronto. Agora, o que é uma falsa doutrina? Falsa doutrina é algo diferente daquilo que é certo. Na doutrina verdadeira a gente chama de ortodoxia. E na doutrina falsa a gente chama de heterodoxia, porque é diferente. É um desvio doutrinário. Tá bom? Então, pronto, nós sabemos que a doutrina, qual é a verdadeira doutrina, o que é uma falsa doutrina. Agora, como nós identificarmos uma falsa doutrina? Aí agora pega. Né? Por isso que eu quero que você não saia, fica aí. Como identificar uma falsa doutrina? Em primeiro lugar, quando ela fere os preceitos de interpretação bíblica. Quando o ensinamento ele está ferindo os preceitos de interpretação. Não respeitando o texto, o contexto, né? As regras básicas de interpretação, de texto, de contexto, de observar os paralelos de ideias, paralelos de sentido, de palavras. Quando você não respeita a época, a geografia, a história, enfim, aquilo que, para ter uma interpretação correta, aí traz uma interpretação errada. Quando a pessoa quer interpretar, traz uma determinada doutrina para se beneficiar um determinado grupo. Então, cuidado com isso. Porque isso pode ser uma falsa doutrina. Também, quando ela é diferente, é falsificada do verdadeiro ensino da palavra de Deus. É como se fosse algo do Paraguai, né? No sentido ruim, do Paraguai. Então a doutrina é como identificar uma falsa doutrina assim, quando difere de uma forma aberrante daquilo que você aprendeu, que a palavra de Deus mostra. Por isso que é importante. Um exemplo, falar que Jesus não é Deus. Existem muitas doutrinas aí que falam que Jesus não é Deus. E fala que a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Que o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é apenas um sopro. Entendeu aí? Então, é isso aí que a gente começa a identificar as falsas doutrinas. Então, cuidado com isso. Cuidado. Por fim,
quais são os perigos da falsa doutrina? Quais são os perigos? Primeiro, elas trazem divisão do povo de Deus. Traz divisão, produz divisões e confusões intermináveis. A gente vai ver que em muitos lugares por aí existe essa questão de divisões intermináveis. Porque confusões, porque a falsa doutrina traz isso. Também ela divide a igreja, divide o rebanho. Divide o rebanho. E divisão a gente sabe que não é de Deus, né? Aquele Adilson de Gane tem uma música que fala que dividir não é a conta de Deus. É isso mesmo. Divisão. A igreja de Corinto tinha vários problemas ali. Com relação a doutrinas. Existia ali na igreja de Corinto. A gente pode trazer esse assunto em uma outra oportunidade. Também pode trazer o que? Esfriamento. Para as pessoas que ficam acessando as falsas doutrinas, que está sempre ali, como comichão no seu ouvido, o que vai acontecer? Traz um esfriamento na fé. A pessoa esfria na fé e pode chegar até mesmo no ateísmo. Olha, perigo, um agnosticismo, um ateísmo. A pessoa esfria na fé, né? Pode até mesmo ser apostatar da fé por conta de desvios doutrinários. Então, olha o perigo que é. Então, cuidado mesmo aí. E pode também levar as pessoas ao quê? A imoralidade. A gente sabe que existem doutrinas aí que levam muito para a imoralidade. Leva para a imoralidade e as pessoas ficam cegas, seguindo esse tipo de doutrinas, esses ensinamentos errados. A gente vai ver o exemplo da igreja de Pérgamo, que lá eles adotavam a questão, aceitavam a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, que Jesus repreende veementemente. Nós vemos a igreja de Tiatira também, que tinha esse problema com a doutrina de Jezabel, né? Profetiza ali, que dava os seus pitacos ali naquela igreja, tinha vários problemas. E, por fim, o apóstolo Paulo chama essas faltas de doutrina, sabe de quê? Lá no capítulo 4, versículo de número 1 de 1 Timóteo. Eu vou ler aqui, capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo. Olha o que Paulo, como é que ele chama essas falsas doutrinas. Ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que perigo. Olha que perigo. Por isso é que eu te chamo. Aqui nós vamos falar da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então fique conosco nesse canal. Anuncie para as pessoas, compartilhe. Tá bom? Porque Deus, ele vai abençoar a sua vida poderosamente. E que nós possamos ficar longe das falsas doutrinas, porque nós temos a verdadeira doutrina que está aqui, ó, na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.